Ah, eu sei que vocês estavam com saudade desse tipo de vídeo. Relação do Rover com certo personagem. E dessa vez foi escolhido a própria Galbrena. Pra quem não tá ligado, há um bom tempo tava se popularizando um chip. Eu diria que virou até um dos chips mais famosos do Rover, que é o chip da Galbrena e do Rover. Eu acho que eu fiz um vídeo comentando sobre esse chip. Eu não tô me lembrando se eu fiz ou não. Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Mas cara, tipo, é um chip muito consistente, inclusive até engraçado, se a gente for ver. Porque, cara, sempre os chips do Rover, tipo Camel Rover, Shorekeeper Rover, sempre tem um pouquinho de obsessão das próprias personagens pelo protagonista. E o da Galbrena é tão normal que, tipo, a gente até estranhou, mano. Só pra vocês terem uma noção. A gente precisava olhar 2 ou até mesmo 3 vezes pra entender. Ah, tá, isso aqui é realmente um relacionamento muito bom. Mas falando em questão de a relação que a Galbrena tem com o Rover, seria muito de companheiros de alta confiança. Inclusive, é o companheiro que possivelmente a Galbrena mais confia hoje em dia. E sim, acima da própria Augusta. Se fuderam, seus Yurizentos do caralho. A propósito, a própria Galbrena deu uma bela treta no negócio dos Yuris, porque eu vi que tinha umas pessoas Yurizentas aí que não gostou da Galbrena. Até porque a Galbrena era pra ser chipável com a Tisa. E se fuderam, seus otários, né? Mano, a Tisa nem chegou, os caras estavam chipando a Tisa com a Galbrena. Olha como que essa comunidade de Yuri é, tipo, nojenta, mano. Cara, os caras distorcem o personagem e tudo. Tá, eu não vou arruinar esse vídeo falando sobre esses filha da puta. Voltando pro foco. A própria Galbrena confia muito no Rover e o Rover também confia na própria Galbrena. Embora nem sempre a relação dos dois foram assim. Quando eles se conheceram, o Rover tinha uma sede de vingança muito grande com a Galbrena. Estava disposto a perseguir ela até o inferno para vingar a Cartétia. E conforme foi desenrolando, o Rover entendeu que a Galbrena não era sua inimiga e sim uma aliada. E a partir daí decidiu confiar na Galbrena, não só por causa da Galbrena, mas também por causa da Cartétia e o voto de confiança que a própria Cartétia deu para a Galbrena. E a própria Galbrena em si tem uma relação muito complicada com esse mundo, porque o poder dela é visto como uma maldição. Ninguém confiaria nela, digamos assim. Literalmente, ela seria caçada por tudo e todos por causa do poder dela. E é até mencionado, se ela voltasse para Septimon depois que saiu daquela porra de inferno, né? Ela seria executada no mesmo exato momento. E meio que o poder da Galbrena seria tipo magia negra que a gente poderia comparar, que ninguém gosta, sabe? Então meio que a própria Galbrena nunca foi de confiar muito das pessoas e sabia que qualquer um poderia virar seu inimigo do dia pra noite. Ela não tinha aliados. Ela carregava todo o fardo pra si mesma, diferente do Rover, que em si ele tinha aliados, mas mesmo assim se recusava a compartilhar o próprio fardo. Galbrena já teve até a chance de se reunir a um grupo, mas recusou, tendo em vista que era um grupo de mercenários e ela não sabia se eles poderiam ser confiáveis, mesmo que ela tenha feito uma missão junto ao líder daquele grupo. Galbrena, depois de um tempo, durante a missão principal, ela começou a entender que ela não conseguiria derrotar aquele Terodian, o boss final da 2.7 sozinha, e precisaria de ajuda. Mas mesmo assim, ela fazia de tudo para trabalhar sozinha, chegando ao ponto de pular no abismo, literalmente, no próprio inferno, para limpar o caminho pela frente. Rover também descobre sobre o passado da Galbrena durante esses tempos e simpatiza muito com ela. Ele mesmo fala para Galbrena que ela não precisa carregar todo o fardo sozinho. Rover e Galbrena acabaram criando um laço muito forte. Galbrena começou a entender que sim, ela pode contar com alguém, que aqueles companheiros que ela escolheu, ela pode contar com eles. E meio que ela começa a evoluir esse pensamento. Quando o Rover está em um momento de crise, literalmente, se o Rover tivesse perdido ali, acabou. Porque a Flaxseed teria o que eles queriam
E no último momento a própria Galbrena chega ali para dar uma luz de esperança para o próprio Rover, dizendo as mesmas palavras que ele disse para ela, que não há problema dela compartilhar o próprio fardo com outras pessoas. E é engraçado que literalmente a Galbrena dá mais uma chance de respiro pro Rover começar a persistir novamente, faz ele se levantar para continuar seguindo em frente. Galbrena e Rover ambos tinham o mesmo pensamento, assumir todo o fardo para si mesmo, mas conforme a quest foi indo, eles aprenderam que poderiam compartilhar o próprio fardo um com o outro. Conhecer o Rover mudou muito a visão que a própria Galbrena tinha, e é a mesma coisa com o próprio Rover. Se ele não tivesse conhecido a Galbrena, ele possivelmente teria caído ali. E mesmo se não tivesse, ele ainda continuaria com aquele pensamento de carregar o fardo de todos em si mesmo. Rover se tornou mais um motivo para Galbrena continuar vencendo as próprias lutas. E não só isso, se por acaso um dia a própria Quimera se revoltar, a própria Galbrena agora tem um motivo para continuar lutando e vencer. Não só isso, mas o próprio ritmo dos dois são muito semelhantes. Não é à toa que Galbrena na comunidade seria a tal Rover feminina pro Rover masculino. Uma aliada confiável e que literalmente arriscaria sua vida para salvá-lo. Inclusive, ambos têm uma dinâmica muito interessante, porque ambos não concordam com o sacrifício de ninguém e nem deles próprios, mas eles seriam os primeiros a se sacrificar pelo próximo. É claro, eles deixariam isso como última opção, mas eu acho engraçada essa hipocrisia dos dois, sabe? E não que seja ruim, tá? Lembrando, como eu disse, Rover tem certas hipocrisias, mas isso só torna ele mais humano e, tipo, a gente consegue se sentir mais na pele do próprio. De qualquer forma, é uma relação muito simples, mas ao mesmo tempo que é simples, você olha assim e pensa, cara, uma simplicidade tão bem feita. E com certeza a própria Galbrena se tornou uma das companheiras mais queridas pelo próprio Rover e uma das companheiras que ele mais confia. De qualquer forma, esse foi o vídeo, vai sair mais outros vídeos aí durante esse mês. Eu tô adiantando muitos vídeos que eu não consegui fazer no ano passado, afinal eu só posto de segunda a quarta, e sim, eu tô pensando em postar sexta também, mas aí vai depender de vocês, será que vocês vão conseguir acompanhar o ritmo do canal? De qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se curtiram, vão acompanhar o canal, por favor se inscreva aí, pra gente bater a meta de 700 inscritos. E lembrando, quando a gente bater a meta de 700 inscritos, vai ter mais um vídeo especial, que seria um vídeo de versus quem seria mais forte, Shorykeeper ou Camélia. Uma das duas seria a mais forte da Black Shores, entre aspas mais fortes, né? Porque agora a gente tem a Galbrena, mas fica aí. Bem, ainda tô preparando alguns vídeos sobre ressonâncias de certos personagens. E tem, mano, eu juro pra vocês, tem uns personagens que tem umas ressonâncias bem roubadas, tipo, né, Encore? De qualquer forma é isso e a gente se vê por aí. Tchau.